Quem nunca cometeu uma no ramo da higienização, que atire a primeira pedra, viu? É exatamente isso que está aqui no título desse vídeo. Vou contar aqui para vocês hoje as minhas maiores gafes que eu cometi até hoje e que serviram de lição para que eu pudesse me aprimorar e melhorar cada vez mais. Eu comecei no ramo da higienização com praticamente nenhum tipo de instrução, nenhum curso, né, nem nada do tipo. Basicamente, o que eu acho que a grande maioria de vocês fazem, né? Vendo ali um vídeo outro na internet, treinamento outro, e taca-lhe pau, né? Vamos ver como é que vai ser. E obviamente, né, que nem tudo saiu, né, bem todas as vezes. Então já teve algumas situações que eu já passei alguns apuros aí com alguns clientes, tá? Eu vou contar aqui para vocês. Apuro número 1, eu tinha aqui, na verdade, uns 3 ou 4 meses ali que eu já estava no ramo, já executando alguns trabalhos. E um belo dia eu peguei um sofá que ele era uma mescla de couro e de courino, tá? E aí uma cliente me chamou para fazer a higienização desse sofá. Eu usava na época muito, até eu acho que a grande maioria de vocês também gosta de usar, né, o Pluri, né, da EasyTech, que é um excelente limpador. Só que vocês têm que tomar um certo cuidado, porque ele é muito agressivo, né? E ele não é indicado para todos os tipos de fibras ali, né? E principalmente o courino. O courino, o que ele é? Ele é um tipo de plástico, né, que ele é pintado, né? Então eu fiz ali uma diluição, nem foi uma diluição tão forte assim, eu fiz uma diluição ali de 1 para 20, 1 para 30 ali mais ou menos. Comecei a limpar ali o sofá, né? E quando eu passei para as laterais, eu fui aplicando o produto e depois já vi com a escovação, eu percebi que na escovação eu estava arrancando a pintura ali do courino. Exatamente isso. Pensem vocês o meu desespero quando eu vi, eu tô deixando a foto aqui no card, quando eu vi essa situação, o tecido, o couro, né, do courino ali do lado se desbotando. No couro, sim, foi tranquilo, não deu nenhum tipo de problema, mas o courino eu tive essa situação. Interrompi na mesma hora ali o trabalho e chamei a cliente para ver o que a gente poderia fazer. Eu consegui resolver essa situação da seguinte forma. Eu falei para a cliente que ia buscar ali alguma solução. Eu pesquisei aqui na minha cidade alguma empresa que pudesse fazer ali a repintura, o reparo, mas não tinha ninguém disponível. A maioria mexia só com a parte automotiva, não ia fazer não faria o residencial. Então eu comprei uma tinta, ela é até importada, chama Rust-Oleum, própria para couros, né, couros e courinos, da cor preta, que era a cor do sofá, e fiz ali uma repintura, né? Voltei uma semana mais ou menos, quando foi o tempo que a tinta chegou, voltei uma semana após na casa do cliente e fiz ali uma repintura. Com a graça de Deus, correu tudo bem, ficou perfeito o trabalho. E tanto que essa cliente ainda me chamou outras vezes, ela é inclusive nossa cliente até hoje, porque, né, eu dei esse respaldo e resolvemos o problema. Mas foi um baita susto e foi uma das minhas primeiras gafes, né, no ramo da higienização. Essa aí ficou para a história, viu? Bom, essa foi a primeira, mas não foi a única, tá? Quem já conhece um pouco da minha trajetória sabe que eu comecei com o mínimo do mínimo que dava. Um aspiradorzinho de água e pó, uma malinha emprestada da minha irmã na garupa da moto e assim eu fui indo. Eu trabalhava na época com o aspirador GTW20 da VAP. E acontece que o GTW20, a saída de ar dele é para trás, né? E nem sempre eu ficava atento ali, ou às vezes quando o produto espumava um pouco demais, eu não ficava atento, né, a essa saída de ar ali do GTW20. E uma situação aconteceu na casa de um cliente, onde eu estava ali distraído, né, fazendo a limpeza do sofá ali com o aspirador, tá, pam, pam. E quando eu olho para trás, o que eu vejo? O produto ele estava espumando um pouco, na época eu estava usando o da Vonix e ele espumou um pouquinho demais e não com a espuma ele não acionou a boia, ele começou a jogar aquela espuma, aquele líquido para trás. E atrás tinha o que? Televisão do cliente, que ficou ali toda enlamaçada ali com o produto, né, que foi espirrado nela. Pessoal, vocês não sabem o tamanho do desespero que eu fiquei na hora. Uma TV na época ali, acho que umas 50 polegadas mais ou menos, e o cliente chegou bem na hora. Quando eu vi a situação, ele já olhou com aquela cara, eu já desliguei a máquina, pedi desculpas, pedi se ele tinha um pano ali que eu pudesse limpar, e assim, ele não falou nada assim muito, eu consegui limpar ele na hora, não gerou nenhum tipo de dano, nem nenhum tipo de mancha na TV. Ligamos a TV, eu pedi para ele ligar, ver se tinha gerado algum tipo de mancha, nem nada. Mas eu para ver que ele ficou bem contrariado. Ele ficou bem contrariado,
com a situação ali, com a sujidade e tal, pedi mais uma vez desculpas. E infelizmente eu acho que foi a primeira e última vez que eu fui na casa dos clientes. Também foi logo no meu primeiro ano que aconteceu isso aí. Foi nos meus meses ali trabalhando, né? E serviu para que eu ficasse atento nos próximos atendimentos. Eu passei a deixar ali uma microfibra na parte de trás ali do aspirador, para caso eu não percebesse, né, ela não jogar líquido ali para trás e molhar parede, TV, nem nada do tipo, né. Foi uma situação bem constrangedora, bem chata, mas fazer o que, né? O certo é reconhecer, tentar resolver da melhor forma ali a situação, né? E vida que segue. Não tem muito o que fazer depois que o erro já está cometido, a não ser tentar, né? Resolver o erro. Graças a Deus, nenhum dano material, mas uma situação que foi bem constrangedora ali na hora. E os sofás de couro, né? Corino, foram o meu calcanhar de Aquiles nos meus primeiros anos ali. E houve outra situação, né? Lógico, já resolvido a situação ali de produtos agressivos, né? Passei a trabalhar com produtos próprios para couro, né? Ou pelo menos neutro, que não gerassem nenhum tipo ali de dano no couro, no corino, né? Então, nesse sentido de descolamento, desplacamento de couro, não tive mais nenhum tipo de problema. Mas, né, houve outra situação. Um trabalho que eu estava fazendo em outra cidade, eu fui para fazer ali alguns trabalhos na parte residencial, sofás mesmo, de tecido e tudo mais, e apareceu, na ocasião que eu estava nessa cidade, sofá de corino bege para fazer a higienização. Só que eu não tinha microfibras ali limpas e boas para fazer, né? A gente sabe que a gente tem que ali, aplicar o produto, escova, passa a microfibra removendo o excesso e tudo mais, e eu não tinha nenhuma microfibra ali na hora para fazer esse processo de limpeza e de higienização, né? Falei, vou ali no mercado, né? Qualquer mercado aí tem uma microfibrinha ali e tal, compro lá no mercado e vou lá e faço o atendimento. Pois bem, comprei a tal da microfibra, fui lá fazer o atendimento e o que me acontece? Eu comprei uma microfibra vermelha, né? É bem pigmentada, bem mal pigmentada por sinal, onde eu não na hora ali, eu não percebi, eu fui fazendo a limpeza, a sala não era muito clareada, era um pouco escura, né? Não tinha boa iluminação e eu tava ali fazendo a limpeza e pá, limpei tudo belezinha, guardei minhas coisas, fui-me embora. 5 minutos depois que eu saí, a cliente me liga falando que eu manchei o sofá dela. Ela falou, você manchou o meu sofá. Eu falei, como eu manchei? Eu fiz todo o processo, produtos normais, não tem. Eu vou voltar lá e vou ver o que aconteceu. E realmente, quando eu cheguei na casa da cliente, ele estava rosa. O sofá estava meio roseado. Ela e a funcionária, eles iam limpar a sala lá, pediram para arrastar o sofá para uma área mais clara, uma janela ali. E ó que o sol bateu, realmente dava uma pigmentação rosa no sofá. Ele estava meio roseado. Eu falei, que cargas d'água que aconteceu aqui nesse... Eu tinha usado, para vocês terem noção, o All-One da GIS, né, para fazer a limpeza e hidratei ali com o Hidrolério, também da GIS. Né? Então, eram produtos totalmente tranquilos, porque não tinha como aquele sofá ter ficado rosa. Quando eu fui ver a microfibra vermelha que eu tinha usado para fazer ali a limpeza e higienização, estava soltando mais tinta que uma lata de tinta que você compra na rua. Era uma microfibra de muito má qualidade, né? E ela soltou aquela pigmentação. Pessoal, deu muito trabalho melhorar. Para quem conhece o couro ou o corino, sabe que quando eles pegam algum tipo de pigmentação, caneta, algum tipo de tinta, é uma tatuagem, não sai fácil, tá? E aí, né, eu ainda tentei ali, melhorei um pouco a situação, mas ficou ainda aquele Leveson viado rosa. Tentamos discutir com a cliente a melhor forma de resolver, como eu estava em uma outra cidade, né, obviamente não foi cobrado esse trabalho, né, não devolvi o dinheiro para a cliente, não cobramos esse trabalho, mas ainda tinha a situação desse sofá rosa. Dizendo ela que no dia seguinte ficou um pouco menos aparente e ficou por isso mesmo. A gente até se dispôs a fazer a repintura desse completo do sofá, já tinha experiência, né, do sofá anterior. Eu me propus a fazer a repintura, mas ela falou que não era necessário, que não ficou tão evidente, mas sim, tinha ficado uma leve marcação rosa, mas que não estava incomodando e isso passou batido, né. Então, os sofás de couro e corino foi acho que um dos principais problemas que eu tive no início. E já fica aqui de experiência as duas situações, tá? Produtos muito agressivos, caiam fora. E microfibras, tá? Pigmentados ou de má qualidade, tá? Podem transferir tinta para o corino e te gerar um belo de um problema, tá? Fica a dica. E é isso, pessoal. Esses foram alguns dos problemas que eu já tive aí no meu caminhar, principalmente no início, tá? Que é quando a gente está aprendendo, que é quando a gente está começando. Mas foram situações que serviram para que eu pudesse me aprimorar
evitá-las, tá? Eu acho que o mais importante de todas as situações que a gente passa, seja ela boa ou ruim, é aprender com essa situação. Se ela foi boa, opa, isso dá certo, vou seguir por esse caminho. E se ela for ruim, nunca mais faça isso. Aprenda com esse erro, tá? E esse vídeo é justamente para isso, para que com esses meus erros, você aí de casa já saiba que não deve cometê-los, tá? E já comenta aqui que erros que você cometeu dentro do seu processo de higienização ou de impermeabilização. Pessoal, deixe o seu gostei, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.